Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bem. Esta edição da Janela Internacional, ela está sendo gravada antes do Natal, mas ela vai ao ar no dia 25 de dezembro. Você pensou que ficaria livre de nós no dia de Natal, mas isso não vai acontecer. Porque, segundo os especialistas, os algoritmos punem severamente programas que deixam de ir ao ar com constância. E nós somos constantes. Muito bem. Como se trata, portanto, da Janela Internacional do dia de Natal, nós vamos, nessa edição, trazer uma entrevista. A entrevista com o Frederico Fornazieri, sobre o tema Migrantes e Migrações, um tema bastante apropriado para o dia de Natal. Com vocês, Frederico. Olá pessoal, eu sou o Frederico Fornazieri. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a temática da migração. Eu já atuo há mais de 5 anos junto a organizações do terceiro setor com a temática de migração. Então a gente vai traçar um pouco aqui de uma perspectiva histórica do Brasil, falar um pouco da América Latina, falar um pouco como que está sendo abordada essa questão globalmente e também um pouco dos impactos da eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e como isso impacta as políticas migratórias, principalmente na região. Então, traçando um pouco dessa perspectiva, o Brasil, em 1500, estima-se que tinham cerca de 5 milhões de povos originários vivendo aqui. Hoje em dia, no último censo do IBGE, estima-se que existam autodeclarados indígenas cerca de 1.600.000 pessoas, ou seja, 0,83% da população brasileira hoje é composta pelos povos originários. O Brasil tem um histórico de formação derivado da migração por diversas ondas migratórias que vieram, desde a época da invasão europeia, a colonização portuguesa, né? A questão do tráfico de escravos, estimam-se que quase 5 milhões de pessoas migraram forçadamente da África para o Brasil, tendo o maior movimento migratório forçado já registrado na história da humanidade durante o período da escravidão no Brasil, principalmente de países como Guiné, Nigéria, Angola e Congo foram trazidos para cá. Outras ondas de migração, a gente teve a onda de migração europeia, com os italianos, alemães, poloneses, que tinham o objetivo não só de trazer uma força de trabalho para estar atuando no país, com diversos incentivos, mas também numa política de embranquecimento da população brasileira. Essas eram algumas das motivações que o governo trouxe esses imigrantes de origem europeia para o Brasil. Essas teorias de embranquecimento já vinham surgindo aí no início do século XIX e começo do século XX, e que acabaram se aprofundando e que levaram, inclusive, a fortalecer algumas teorias raciais nazistas, né? E depois, no século XX, a gente já tem uma diversificação um pouco maior da migração, com a vinda dos japoneses, com a migração intra-regional também de países da própria região, que acabam buscando países com um desenvolvimento econômico mais robusto, como o Brasil. Então a gente vê muitos bolivianos, peruanos, colombianos, equatorianos fazendo essa migração intra-regional aqui na América do Sul, né? E também outras questões levadas aos conflitos e guerras no mundo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, geraram algumas ondas migratórias para o Brasil. A gente faz uma certa divisão entre migração interna e internacional, e a gente parou, na verdade, só explicando uma questão, que a gente tem deixado de utilizar o termo imigrante, e sim utilizar o termo migrante. Tanto que a Organização Internacional das Migrações, a OIM, ligada à ONU, ela não é da imigração, é a Organização Internacional das Migrações. Por quê? Porque os seres humanos que migram, eles deixam tudo para trás, independente de ser dentro do país ou
para além das fronteiras do seu país. Então a gente usa mais o termo migrantes hoje em dia do que imigrantes e emigrantes, fazendo essa distinção. Então também o Brasil teve ondas migratórias internas motivadas por questões climáticas, pela pobreza, pela fome. Ali entre a década de 50, 90, a gente teve grandes fluxos vindo para grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, até Brasília, até pela construção de Brasília, né? E mais recentemente a gente tem visto outras ondas migratórias se potencializando, como a questão dos haitianos, né, devido ao terremoto e devido ao Brasil estar com uma força de ocupação militar de paz da ONU, a MINUSTAH, no Haiti, lá em 2010, quando teve o grande terremoto e vitimou muitas pessoas. Isso acabou gerando uma onda de migração haitiana para o Brasil. Também existiram ondas de migração de países africanos, como Angola, Senegal, Nigéria, devido até à própria projeção que os primeiros governos Lula tiveram com relação à África, abrindo processos de cooperação universitária, cooperação técnica e incidindo politicamente na África. Isso acabou abrindo oportunidade também para que imigrantes africanos viessem para o Brasil, né? Mais recentemente, a gente tem que hoje em dia é a maior onda de imigração, estimam-se que 7 milhões de venezuelanos deixaram seu país e acabaram indo para países da região, principalmente Colômbia, mas também mais de 1 milhão deles vieram para o Brasil, devido ao bloqueio e sanção econômica imposto pelos Estados Unidos e a deterioração das condições políticas e sociais no país, né? E é importante enfatizar que o Brasil, como eu disse no começo do vídeo, é um país formado por imigrantes. Então, nossa cultura, nossa culinária, a música, o jeito que a gente dança está intrinsecamente ligado a essas ondas de imigrantes que vieram para cá, trouxeram suas culturas e que acabou se fundindo nessa cultura que a gente tem aqui no Brasil. Então, a migração é um fator fundamental para a gente entender a formação cultural e social do nosso país, envolvendo questões culturais, econômicas e demográficas na identidade brasileira, né? Pegando um pouco do panorama agora da região latino-americana e do próprio Brasil, né? A Organização Internacional das Migrações, a OIM, estima que existam 15 milhões de imigrantes circulando na região, né? Principalmente os venezuelanos, que representam 7 milhões, mas também a gente tem essas outras ondas de haitianos, movimentos internos no próprio Cone Sul e da América Central para cima, movimentos em direção aos Estados Unidos mais fortes, né? E isso deriva também muito devido aos grandes problemas de insegurança, violência, pobreza, perseguição que existem nesses países. E isso acaba gerando esses fluxos, fazendo com que as pessoas se desloquem, e também as mudanças climáticas em menor grau e caso acabam afetando comunidades que também estão relacionadas à questão da vulnerabilidade social, econômica, pobreza, e que são obrigadas a se moverem para fora do país, do seu país de origem, né? Dados do Ministério das Relações Exteriores, falando um pouco agora dessa perspectiva do Brasil, apontam que cerca de 5 milhões de brasileiros vivam no exterior, sendo que quase 200 mil brasileiros saíram do país entre 2021 e 2022, os dados mais atualizados que a gente tem. E os principais destinos são a América do Norte, com mais de 2 milhões de brasileiros, isso documentados, registrados oficialmente pelo Itamaraty. São oficialmente 2 milhões na América do Norte, ou seja, Estados Unidos ali, Canadá principalmente, mas a gente estima, com dados extraoficiais, que cerca de 4 a 5 milhões de brasileiros devem viver nos Estados Unidos. Então esses números oficiais que o Brasil tem de pessoas emigradas que saíram são só das pessoas que realmente emigraram e se documentaram, se registraram legalmente, mas o número pode ser, e provavelmente é, muito maior do que o registrado oficialmente. E, de acordo com o Observatório das Migrações, entre 2010 e 2024, o Brasil recebeu 1,7 milhões de imigrantes entre residentes permanentes e temporários fronteiriços, ali que hoje em dia gira em torno de 1,5 milhões
de imigrantes internacionais vivendo no Brasil. Isso denota que muito mais gente sai do Brasil do que entra. Então a gente tem um déficit migratório, porque os brasileiros estão indo mais para fora, para outros lugares, do que outras pessoas estão entrando no Brasil. A gente tem um conjunto de políticas públicas, normas e legislações que tratam a questão da migração. A principal dela é a Lei da Migração, que é a Lei 13.445 de 2017, que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que tinha uma perspectiva mais de securitização da migração e de segurança nacional do que uma perspectiva de direitos humanos. Então a nova Lei da Migração, ela vem trazendo uma perspectiva muito mais ligada aos direitos humanos, ao direito de migrar como um direito humano e a garantia dos migrantes de igualdade em termos dos brasileiros, mas internos, porque ainda os migrantes não têm direito a voto no Brasil, depois eu vou voltar um pouco mais nesse tema, mas foi uma grande evolução que a gente teve aí em termos legais. Em termos de políticas públicas, a gente vê muito mais a profusão de políticas públicas a nível local do que a nível federal. A gente tem algumas políticas públicas a nível federal, como a Operação Acolhida, que iniciou lá em 2018 no governo Temer, exatamente lá em Pacaraima, para receber esse grande fluxo de venezuelanos que estavam vindo para o Brasil. E registros de entrada e saída, a gente teve mais de 1 milhão de venezuelanos entrando no país, não necessariamente migrando para o Brasil, e o governo Bolsonaro, ele permitiu que esses venezuelanos tivessem um reconhecimento de refúgio automático ao solicitar a sua entrada no Brasil e seu desejo de permanecer no nosso país, né? A Operação Acolhida hoje conta com mais de 125 mil venezuelanos recebidos. Eles recebem primeiro um atendimento em saúde, eles têm direito ao abrigamento, então existem abrigos temporários lá que acolhem esses migrantes, mas que a gente tem verificado muitos problemas aí. A gente tem diversas estruturas no âmbito municipal relacionadas à atenção para os migrantes. Uma delas é a Coordenação de Política para Migrantes e Promoção do Trabalho Decente, criada durante a gestão do Fernando Haddad, aqui como prefeito de São Paulo. Também foi criado na gestão Haddad o Centro de Referência e Atendimento para Migrantes, o CRAI, que oferece assistência jurídica, social, documental para os migrantes refugiados. Tem o Conselho Municipal de Imigrantes, a gente tem um conselho específico também de imigrantes, onde os migrantes podem levar suas demandas, e os conselhos participativos também do município de São Paulo têm reserva de vagas, uma vaga destinada especificamente para comunidades imigrantes dentro dos conselhos participativos. E isso foram todas conquistas desenvolvidas no governo do PT, na prefeitura do companheiro Fernando Haddad, hoje nosso ministro da Fazenda. Os migrantes enfrentam diversos desafios dentro da realidade, né, brasileira, até porque as interseccionalidades que existem são diversas. Então, a gente tem migrantes negros, a gente tem migrantes indígenas, a gente tem migrantes LGBTQIA+, a gente tem diversas interseccionalidades, como eu disse, que acabam se potencializando com a questão da xenofobia. Então, os migrantes, além de sofrerem os preconceitos tradicionais que essas comunidades que não são minorias, né? Porque, por exemplo, os negros, eles são maioria na população brasileira e eles sofrem, além do racismo, a xenofobia aqui no Brasil. Então, a gente ouve diversos relatos de racismo e xenofobia por parte que os migrantes acabam sofrendo aqui, né? E problemas também de acesso a serviços públicos. Muitas vezes os órgãos públicos não entendem a documentação, o protocolo de refúgio, o protocolo para tu te registrar da Carteira Nacional de Imigração, e a necessidade de renovação periódica a cada 2 anos, né, desses documentos, no caso dos que estão com o registro de trabalho temporário no Brasil. E isso acaba gerando muitos problemas de entendimento dos próprios órgãos públicos, que acabam muitas vezes até cerceando o direito dessas pessoas a estarem acessando serviços como educação básica, como bancarização. Então a gente recebe seguidamente assim problemas de falta de entendimento por parte de servidores públicos, municipais, estaduais ou até federais, com relação à questão documental mesmo, de legalidade ou ilegalidade
desses migrantes. E outra coisa importante de salientar também é que os migrantes não têm direito ao voto no Brasil. A única maneira de um migrante poder votar no Brasil e se candidatar para as eleições é por meio da naturalização. Só que a naturalização implica, em alguns casos, por exemplo, os bolivianos, que tem uma grande comunidade aqui em São Paulo, eles abrirem mão e perderem a nacionalidade boliviana para estarem ascendendo a nacionalidade brasileira e ter direito à volta. Então, tem pessoas que estão há 30, 40 anos no Brasil e nunca puderam votar nem para vereador. E essa realidade é diferente. Por exemplo, no Uruguai, os migrantes podem votar nas eleições municipais e nacionais, depois de um certo período de permanência. Na Argentina é permitido o voto em eleições locais após o registro eleitoral. Na Colômbia também os migrantes podem votar. E nos Estados Unidos, em alguns estados, também é permitido o voto em eleições locais dos condados, dos municípios nos Estados Unidos, mas não do estado nem federal. Isso só realmente também se nacionalizando. Mas diversos países do mundo, e tem exemplos não só aqui, mas também na Europa, de imigrantes tendo a possibilidade de votar pelo menos em eleições locais, Então, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade. Existe até um projeto de lei do deputado Carlos Zaratini, o companheiro Zaratini, que prevê a possibilidade dos migrantes terem uma maneira de poder votar no Brasil, mas infelizmente esse projeto enfrenta diversas resistências aí para estar tendo encaminhamento. Outra questão que a gente tem enfrentado muito, os migrantes têm enfrentado muito, é a questão do aeroporto de Guarulhos, O Ministério da Justiça recentemente decidiu mudar a regra de refúgio, então migrantes que estão em trânsito no Brasil, não tem como destino final o Brasil, não poderão solicitar refúgio. Isso gera uma controvérsia, inclusive a Defensoria Pública da União entrou com uma representação na Justiça contra essa portaria do Ministério da Justiça, alegando que a legislação brasileira e as convenções internacionais, como a Convenção de Genebra, determinam que essas pessoas devem ter sua análise de solicitação de refúgio feitas individualmente. Eles não podem ter uma regra coletiva que não permita essas pessoas a fazerem a solicitação de refúgio. Agora, trazendo um pouco mais de uma perspectiva global das migrações, a ONU estima que a gente tenha cerca de 280 milhões de imigrantes internacionais no mundo. Cerca de 100 milhões dessas pessoas são deslocados por conflitos e perseguições. Então, a gente tem os conflitos da Síria, do Afeganistão, o genocídio na Palestina, a guerra civil no Mali, conflitos no Sudão, Sudão do Sul, Ruanda, Nigéria, Burundi, República Democrática do Congo, Angola. Também tem alguns casos motivados por mudanças climáticas, mas a maior parte delas, sem ser a questão dos conflitos, também é motivada por questões de pobreza e violência, relacionadas a questões de temáticas sociais. E é importante salientar que nos últimos 10 anos, esse perfil da migração tem mudado muito, de homens, jovens, para mulheres. Então, hoje, 49% dos migrantes internacionais são mulheres. Na América Latina, 52% dos migrantes internacionais são mulheres e 41% dos refugiados globais são crianças. Então, o perfil da migração tem mudado mais para uma perspectiva de mulheres e crianças fugindo de violência, feminicídio, da pobreza, buscando melhores condições de vida. Também na América Central, a questão da violência, das gangues, é muito forte e faz com que muitas pessoas decidam largar tudo e buscar uma única condição que eles têm, que é de sobreviver, Porque permanecer significa muitas vezes a morte. Para ter ideia, em 2021, 33 mil crianças desacompanhadas buscaram refúgio na União Europeia. Nos Estados Unidos, 72 mil crianças foram detidas na fronteira sul apenas em 2022, buscando imigrar para os Estados Unidos. E durante a crise da Síria, entre 2015 e 2016, agora também tendo um refluxo nessa crise da Síria, 50% dos refugiados eram menores de 18 anos, fugindo com as suas famílias. A eleição do Donald Trump agora nos Estados Unidos gera uma nova preocupação global em termos
de políticas mais restritivas e desumanizadoras com relação à migração, que não vem só com a retórica. Por exemplo, cerca de 5.500 crianças foram separadas das suas famílias entre 2017 e 2018, segundo o Departamento de Saúde e Serviço Humano dos Estados Unidos. Essas famílias foram detidas e separadas, ou seja, ainda existem centenas de crianças que nunca tiveram a condição, nunca puderam reencontrar seus familiares e seguem ou com famílias adotivas ou em centros de detenção provisória nos Estados Unidos e no México, né? O Trump tem uma retórica muito desumanizadora com relação à população migrante, inclusive chegou a falar na época da campanha, que foi um dos principais temas da campanha norte-americana, foi a questão da migração, que imigrantes haitianos comiam cachorros e gatos de uma cidadezinha do interior lá que é Springfield, nos Estados Unidos, que foi prontamente desmentida pelos governantes daquelas cidades. E ele promete expulsar cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados, utilizando, inclusive, as Forças Armadas, o que é uma controvérsia, porque muitos dizem, especialistas dizem que é totalmente ilegal tu usar as Forças Armadas para esse tipo de operação. E também muitos estados têm uma autonomia grande que dão proteção e abrigo para essas pessoas migrantes, que são as cidades santuários, estados que têm políticas mais integradoras para essas comunidades migrantes que acabam migrando para os Estados Unidos. Outra política que o Trump quer desenvolver é a expansão do muro, né? Então ele quer aumentar o muro e as barreiras de contenção de pessoas migrantes. E os Estados Unidos têm feito não só um reforço nas suas fronteiras, mas a gente diz que os Estados Unidos têm externalizado suas fronteiras. Por quê? Porque eles impõem que países como o México, até como o Brasil, com essa recente onda de imigrantes que estão em trânsito no Brasil, mas na verdade têm o objetivo final os Estados Unidos, eles impõem medidas legais para barrar esses migrantes antes que eles cheguem na fronteira dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está impondo a diversos países da região políticas que são suas, são de suas fronteiras, mas que são impostas a países como o México, que o López Obrador acabou cedendo essas políticas. Então, mais de 62 mil pessoas foram detidas no México antes de poderem chegar aos Estados Unidos, né? Então, eles fazem barreiras na fronteira sul, no Panamá também, eles estão externalizando as fronteiras, colocando restrições para esses imigrantes passarem pela passagem de Darién, mas a gente já tem relatos que já existem outros caminhos também, que essas pessoas acabam se arriscando para tentar sobreviver, porque afinal ninguém deixa tudo para trás, sua casa, sua família, sua história, em situação de vulnerabilidade, largar tudo porque tá tudo bem. Não, essas pessoas estão buscando uma maneira de sobreviver e também até de ajudar os familiares que não puderam migrar, porque as remessas internacionais, inclusive, são componentes importantíssimos do PIB de alguns países da América Central, chega a 20 e pouco por cento, 30% a composição do PIB que vem de remessas internacionais mandadas pelas pessoas que migraram para os Estados Unidos e enviam dinheiro de volta para os seus países para ajudar essas famílias que permanecem lá, né? Outra questão, é importante salientar que os migrantes, como é uma retórica falsa do Trump, os migrantes estimam-se que eles contribuem com cerca de 2 trilhões de dólares para o PIB dos Estados Unidos anualmente, né? Então eles são uma força de trabalho que acabam assumindo funções que os próprios norte-americanos natos não assumem, como questão de uberização, a entrega por aplicativos, a questão da construção civil, a questão do trabalho no campo, são tocados majoritariamente, principalmente, quase exclusivamente, por força de trabalho migrante. Inclusive chegando a 70% em alguns setores da força de trabalho exclusivamente imigrantes, né? Então a gente pode trazer mais alguns dados também referentes a isso. Por exemplo, a OCDE, nos países da OCDE, estima-se que os migrantes representam 10%
10% da força de trabalho, mas geram cerca de 14% das contribuições fiscais líquidas, né? Na Alemanha, 1 milhão de refugiados sírios e de outras nacionalidades que entraram entre 2015 e 2018, o Instituto Alemão de Pesquisas Econômicas, que é o equivalente ao nosso IPEA aqui, estima que essa entrada de imigrantes tenha gerado um acréscimo de 1,5% a mais a médio prazo na economia, no PIB alemão. No Canadá, o Canadá tem uma política de imigração que registra um pouco mais eles têm políticas de imigração mais qualificadas, então eles buscam migrantes que tenham qualificações acadêmicas e laborais maiores, mas hoje em dia os migrantes representam 80% do crescimento da força de trabalho no Canadá é de imigrantes. E isso também a gente vê como esses países tentam trazer uma migração qualificada para enfrentar problemas demográficos que eles vêm sofrendo com a diminuição da taxa de natalidade das suas populações, né? E como nos Estados Unidos mesmo, os migrantes geram em torno de 2 trilhões de dólares anualmente no PIB. Bem, traçado esse panorama geral, um pouco trazendo esse histórico de imigração, né, e como que são desenvolvidas as políticas e qual é o estado da arte das políticas públicas hoje de imigração no Brasil e no mundo, é importante salientar que a gente tem que combater esse discurso retórico anti-imigração feito pela extrema-direita. Isso é um ponto fundamental, porque a migração é um direito humano. Os seres humanos ocuparam esse planeta, partindo da África cerca de mais de 100 mil anos atrás, migrando. O ser humano, essencialmente, é um bicho migratório, é um ser migratório. Então, a gente tem que garantir que as pessoas possam se deslocar livremente pelo mundo, porque migrar é um direito humano. Muito obrigado. Até logo.